Neste Saiba Mais, conversamos com Marcelo Casanova, medalhista paralímpico que conquistou medalha de bronze nas Paralimpíadas de Paris 2024. Acompanhe! Eu comecei o judô com 9 anos de idade, lá no Recreio da Juventude, por influência do meu pai que era judoca na infância e adolescência. Acabou parando por conta de faculdade, trabalho. E nas Olimpíadas de Londres ele me mostrou o esporte, eu acabei gostando, me matriculou lá no Recreio da Juventude. A partir dali eu comecei a competir nas competições estaduais. Na sequência o meu irmão entrou também no esporte. E 2 anos depois o meu pai voltou para acompanhar a gente. Então ficou um esporte bem de família, assim, todo mundo praticando, até criava-se uma rivalidade ali. Então acho que foi isso também que me deu um combustível para querer sempre melhorar, querer sempre mais. E fiquei competindo no esporte convencional até 2020, até onde eu cheguei na seleção brasileira de base sub-18. E em 2021 eu tive a migração para o esporte paralímpico. E a partir dali eu comecei a competir nacionalmente, fui campeão do Grand Prix Nacional e em 2022 comecei a ser chamado para a seleção brasileira paralímpica de judô. Aí a partir dali eu comecei a ser chamado para eventos internacionais, treinamentos de campo, e ali começamos a somar pontos para poder pleitear uma vaga nas Paralimpíadas. E em 2024 a convocação veio e a participação agora no mês de agosto. Desde o início do ciclo era o nosso sonho maior, né? A gente começa o ciclo indo para as competições que já valem pontos para esse ranking mundial, que é o critério de classificação. Vamos somando os pontos. É a partir da hora que a gente vê que a gente está geralmente entre os classificados ali, porque eles já vão atualizando o ranking competição a competição. Vamos tendo uma ideia, né? E quando veio a convocação de fato ali em julho, aí foi a realização de um sonho, claro, e de um trabalho também, tanto do clube quanto da minha família, das pessoas que estão envolvidas, e foi muito gratificante para mim. Eu fui um dos últimos a competir da equipe brasileira, então acho que isso até me ajudou, porque no início eu estava impressionado com tudo, né? Com a vila, com as competições, com as pessoas, então dá um choque de realidade. Foi passando o tempo, eu fui me acostumando com aquele clima e consegui chegar na hora da luta mais tranquilo, mais acostumado com toda essa grandeza do evento. E lá no ginásio também, uma atmosfera surreal, assim, uma torcida lotada, torcendo, vibrando, uma estrutura absurda, assim, então foi muito bacana. Tem que trabalhar o psicológico, porque são muitos dias fora de casa, muitos dias fora da rotina, a pressão também começa a ficar muito grande perto da competição, então a gente tem que trabalhar esse psicológico, tanto que o clube me disponibiliza psicólogo, eu fiz um trabalho bacana de psicologia antes da competição, e a confederação também disponibiliza que a gente faz esse trabalho mais coletivo, claro que quem quer atendimentos individuais, mas ela faz um trabalho com todo mundo junto para todo mundo ficar com a cabeça tranquila e conseguir dar o seu melhor no tatame. A primeira luta para mim é sempre a mais tensa, porque ela que meio que decide toda a tua vida na competição e tu já tá com uma expectativa muito grande, então para mim essa é a luta que mais gera nervosismo, e quando ela passa, aí depois vai fluindo, aí vai pra semifinal, vai pra final, vai pra uma disputa de bronze. Lá, como eu era cabeça de chave, eu deixei de lutar as oitavas e saí direto nas quartas. Então eu fiz as quartas, a semi, aí como eu perdi na semi, fiz a disputa do bronze. Então foram 3 lutas. Eu fui só com a Confederação Brasileira, né? Que a gente vai toda a seleção junto. Eu vou até São Paulo, a gente se encontra lá. E de lá fomos pra Troyes. E o meu sensei, minha família, os meus amigos foram por fora. E foram pra torcer lá no ginásio. É muito burocrático, tem credencial, é difícil de acessar. Até o Giovanni, que é o meu professor, conseguiu ir num treinamento lá em Troyes. Mas depois ali só ficamos com o pessoal da Confederação. Eu nunca tinha vivido um evento dessa grandeza. Mas eu acho que o que mais me marcou mesmo foi a visibilidade e torcida que eu tive nessa competição, né? Foi transmitido pelo Sport TV e pelo YouTube, as pessoas que não conhecem judô falando como é que foi a luta, as lutas que eu fiz, como é que eu ganhei. Então, pra mim, isso aí eu fiquei bem impactado, porque eu não sabia que tinha tido essa repercussão tão grande. Como eu tinha falado, eu competi a vida inteira no esporte convencional e ali, pelo ano de 2018 e 2019, competindo nacionalmente ali, alguns árbitros e pessoas envolvidas com o judô começaram a falar: ele pode pleitear estar disputando uma competição paralímpica por conta do albinismo, que gera uma deficiência visual. Eu tenho astigmatismo, hipermetropia, até um pouquinho de fotofobia. Então a gente foi atrás dos exames, enviou para a confederação. Na sequência a gente foi para o Campeonato Brasileiro para fazer a prova real desses exames, né, que tem que fazer a comprovação lá. Fiquei apto a disputar as competições paralímpicas e a partir dali eu fiz essa migração. No início foi bem complicado, porque existe uma diferença de regra do judô convencional para o paralímpico, que a principal delas é sair com a pegada feita já. Então, até a gente se acostumar, eu e o meu sensei, a gente foi estudando bastante as estratégias que a gente podia fazer. A força eu tive que mudar, porque
Quando tu sai sem a pegada, tu consegue ter mais mobilidade, consegue ter mais tranquilidade para trabalhar. Com a pegada feita, já tá um com o outro ali, os dois expostos. Só que para quem tem deficiência visual, é mais vantajoso, porque aquela briga de pegada inicial, a gente pula essa parte, né? Então eu que tinha um probleminha de um pouquinho de reflexo, e quando vai subindo o nível, vai afunilando, né? Então esses milissegundos que demora para fazer uma pegada, para cortar uma pegada, fazem a diferença. O esporte, para mim, foi um divisor de águas, assim, né? Eu sei que eu sou uma pessoa antes e uma pessoa depois do esporte. O esporte me trouxe muitos ensinamentos de frustração, de resiliência, de trabalho em equipe. Os melhores amigos que eu tenho hoje são do judô. As pessoas que eu mais confio também são de dentro do esporte. Minha família se envolve com o esporte. E eu acho que o esporte é meio de transformação, tanto para mim, que foi conseguir mudar minha vida por conta do esporte, e acho que para essa garotada que também entra no esporte, hoje em dia com essas telas e muitas situações que podem fazer a molecada ter distrações, acho que o esporte é um viés muito bacana para se ter um propósito na vida, quanto jovem. No futuro, se quiser, aí são outros 500, se quiser virar profissional e tudo, mas eu acho que nessa fase inicial o esporte é muito importante. Até as pessoas às vezes falam, o Brasil não investe em esporte e tudo mais. O Brasil, no alto rendimento, ele investe bastante em esporte. Dentre os outros países, é um país que investe bastante. O nosso problema, eu acredito que esteja mais na base, em projetos sociais, em esporte nas escolas, em motivar essa criançada a fazer o esporte, tanto culturalmente, que o nosso país não tem a cultura do esporte, as pessoas não conhecem muito as várias modalidades de esporte que existem. O Brasil é muito focado só no futebol. Nos outros países, eu sei que tem países ali, os tops do quadro de medalhas, né? Estados Unidos, China, Holanda, Grã-Bretanha, são países que atrelam muito a educação ao esporte, né? Então eu acho que esse é o ponto fundamental, fazer esse vínculo onde a criança consiga estudar e fazer um esporte, consiga entrar numa faculdade fazendo esporte, tudo atrelado, né? Não uma coisa ou outra, que nem a gente faz, que entra na faculdade e o cara às vezes esquece o esporte porque não tem tempo, não tem incentivo. Então acho que esse é o principal problema que a gente tem hoje, é o incentivo, a cultura e o cara poder estudar fazendo esporte. Então acho que isso é o mais importante. Acho que essa medalha, ela, além de todo o significado para mim e para as pessoas que trabalharam nela, ela tem um significado muito especial, porque ela mostra que quem é daqui de Caxias pode chegar também num lugar como esse. As pessoas acabam achando que os grandes centros que formam os melhores atletas, como Rio de Janeiro, São Paulo, até Porto Alegre, e acabam esquecendo que Caxias também pode gerar atletas de um nível bacana. Então a gente tem uma das melhores estruturas do estado aqui em Caxias. Acho e espero que essa medalha seja o ponto de partida para que outros jovens se animem e se motivem com esse resultado, e que saibam que quem é daqui de Caxias também pode chegar.